Olá, está começando mais um capítulo do Nós da Terra podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este podcast, um canal dedicado à cura holística, onde o corpo, mente e espírito se harmonizam numa jornada de bem-estar e transformação pessoal. Eu sou Maura Rodrigues, sou terapeuta holística. Eu estou aqui para compartilhar experiências e aprendizados com vocês nessa eterna jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sintam-se à vontade e preparados para embarcar conosco nesse caminho de vida e evolução contínua. Vamos juntos! Olá pessoas, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Eu estou ótima, estou excelente, para variar. Então aqui voltando para mais um capítulo do podcast, do Nós da Terra podcast, episódio 8, do livro é o capítulo 9, que chama Quando um Vício Alimenta o Outro. Falando do capítulo anterior, a Bela e a Fera, que trouxe bastante reflexões, bastante feedbacks. Várias pessoas voltaram lá para assistir o filme, inclusive eu baixei, mas não assisti ainda. Eu quero muito assistir, rememorar essa história, que teve um desfecho incrível, né, na visão da Robin. Eu nunca tinha pensado por esse lado, né, da Bela e a Fera, a história da Bela e a Fera. Mas enfim, sem mais delongas, vamos falar desse capítulo 9 do livro. É um capítulo pequeno, mas ele fala de vícios, né? A Robin fala neste capítulo que, além do vício em relacionamentos doentios, as mulheres que amam demais, comumente elas se viciam em outras substâncias, como, na maioria das vezes, em comida. As mulheres que amam demais, elas ficam viciadas em comer. E ela diz que a cura de um desses, tipo assim, a cura de um vício precisa estar relacionada à cura do outro vício, para as coisas acontecerem de forma interdisciplinar, para essa cura acontecer, né? Então, ela fala que as mulheres que amam demais, elas usam substâncias viciosas para alimentar a dor que elas sentem, procurar alívio da dor sempre em algum vício. Por exemplo, quando ela está num relacionamento péssimo, né? Um relacionamento doentio, que a Robin fala nesse capítulo, essa mulher que ama demais, normalmente, comumente, assim, ela arranja outro vício para se entorpecer, para se, como é que fala? Anestesiar da dor real que ela está sentindo. E o mais comum é a comida, mas tem álcool, drogas, tem outros vícios, né? Mas normalmente é a comida. O mais comum é a comida, né? O que acaba por enlouquecer, né? As mulheres que amam demais. Só uma pausa aqui, né? Mulher, ainda tô falando as mulheres que amam demais. Por que será que eu me tirei desse lugar? Ei, Maura, por que será que eu me tirei desse lugar? Eu sempre falava nós mulheres que amamos demais, né? Nós mulheres que amam demais. Mas agora eu tô falando as mulheres, elas, eu não sou essa pessoa. Vamos voltar, Maura, volta pra terra, estrelinha. Voltando. E ela fala que essa questão pode até enlouquecer uma mulher, né? Se arrumar um vício para se livrar de outro vício, e aí você se livra de um e vai para outro, é como se fosse abrindo um buraco querendo tampar outro. Por isso que ela fala que tem que acontecer junto. Todos os vícios precisam ser curados juntos, de uma forma interdisciplinar. Uma cura colaborativa, vamos dizer assim. E ela traz nesse capítulo uma única história, um único caso, que é o caso da Brenda. Da Brenda e do Rudy. Rudy, esse é o nome do homem, é Rudy mesmo. Então, a Brenda, ela procurou a terapia por causa da cleptomania. Cleptomania, para quem não sabe, vou ler o significado aqui, literal. Cleptomania é um transtorno do controle do impulso que faz com que o indivíduo apresente um desejo incontrolável
e dominador de cometer furtos. O furto realizado pode ser de objetos de alto valor monetário, mas também pode envolver objetos pequenos e sem nenhum valor comercial ou mesmo utilidade real para o paciente. O caso da Brenda é gravíssimo, né? Porque ela chegou com essa questão da cleptomania, ela tinha sido pega, né? Numa farmácia cometendo um furto e já haviam vários furtos, então ela estava esperando, aguardando a sentença. E o advogado dela incentivou ela a procurar terapia por causa disso, né, da cleptomania. Então ela nunca acreditou. Então, para começar, ela não acreditava que ela furtava, que ela queria roubar, né? Ela falou, não, foi só uma coisinha, um descuido ou outro aqui, eu peguei uma coisinha ou outra. Ela se negava a procurar ajuda. E ela só estava ali no consultório porque o advogado dela queria que ela fosse e poderia ajudar ela. Ela não foi porque ela sentiu essa necessidade. Então, no capítulo, a Robin faz uma descrição física dela, né? E nessa descrição física, que eu não vou falar aqui, que é muito detalhe, a Robin constata que ela, né, pela experiência dela no consultório, ela constata que tinha algum problema com vício, que a Brenda tinha algum problema com vício. Primeiramente, ela suspeitou que a Brenda podia ter bulimia e anorexia. Ela fala assim que ela tinha, né, um problema com a alimentação, por isso que ela percebeu a bulimia e a anorexia. Então ela fala que mulheres que normalmente apresentam distúrbios alimentares, igual eu comecei o capítulo dizendo, elas apresentam também casos de roubo compulsivo. Olha que interessante, né? Interessante. Não sempre, né? Mas a maioria dos casos, assim, maioria não, vários casos, ela diz. Ela fala que quase todas as mulheres com distúrbios na alimentação são filhas de alcoólatras ou outros viciados. Sempre aí, né? Os lares disfuncionais aparecendo de novo. Então, as mulheres, nós mulheres que amam demais, usar a força de vontade para controlar esses vícios, sabe? Eu tenho um vício em comer, então distúrbio alimentar, então eu vou tentar controlar esse vício buscando um outro vício, que são os relacionamentos doentios. E um complementa o outro, ou ela busca nos relacionamentos doentios um outro vício para esconder essa compulsão, ou essa compulsão vem a partir de um relacionamento doentio que a pessoa está em negação, igual a gente falou no outro capítulo, na negação, que ela começa a comer demais, ou a usar droga, ou o álcool, alguma outra substância viciante. A Robin fala que na primeira consulta a Brenda já começou mentindo, falando que tinha sido a primeira vez que ela tinha roubado, né, que ela tinha cometido esse furto. Mas com o tempo ela acabou se abrindo, porque ela sabia que a Robin conversava com o advogado dela, né? Então com o tempo ela acabou se abrindo. E antes ela queria ser inocentada. Com o tempo de terapia, ela foi para terapia só para ser inocentada dessas acusações. Mas aí, com o tempo, ela viu que ela queria mais se entender melhor enquanto mulher, né? Queria se entender enquanto pessoa. A terapia foi ajudando com o tempo. Mesmo assim, ela foi sentenciada a 6 meses de prisão e a devolver tudo que ela tinha roubado. Mas antes disso, pela terceira sessão, né, antes do julgamento dessa sentença, na terceira sessão, por volta da terceira sessão, a Brenda disse que tinha pedido o marido para ir embora de casa, mas que agora ela estava arrependida e ela se sentia culpada por ter sido fria e distante com ele o tempo todo, igual ele sempre falava com ela. Ele falava com ela que ela era fria, distante, ele traía ela com a moça do trabalho, abertamente, e ela disse que ele criticava muito ela e que ela dizia que a culpa do tratamento dele tratar ela assim era dela. De novo a culpa, né, gente? A culpa.
ela até cita o fato que ele não gostava da comida dela. Então ela não tinha mais ânimo de cozinhar para ele, porque ele sempre reclamava que chegou vezes dele largar a comida no meio e ir para a casa da mãe comer, já que ele não suportava a comida dela. Ele criticava ela em tudo, né? E ela se sentia culpada por causa disso. Ela não queria, mas ela falava assim que mesmo ela gostando muito desse cara, ela não queria ele em casa. Ela se sentia bem quando ele não estava em casa, né? Ela falou que não sabia onde que ele ia quando ele saía de casa todas as noites, quando ele saía com raiva depois de brigar com ela. Mas ela não queria saber porque ela se sentia melhor sozinha. Sabe olha como é que é estranho. Ela não queria que ele ficasse em casa, mas ela queria ter certeza que ela tinha um marido, entendeu? Ela queria ficar na solitude, não na solidão, vamos dizer assim. Quando a Robin pediu para ela falar da relação dela com a comida, do nada, assim, a Robin falou com ela, fala a sua relação com comida. Aí a Brenda se assustou, né? Falou, uai, de onde você tirou isso? Né? Aí começa a história dela. A história da Brenda é a seguinte: ela foi criando uma habilidade prática incrível de disfarçar e mentir. Sempre, sempre, sempre mentir. Ela mentia e e ela sempre passava a imagem que ela queria para as pessoas. Ela mentia quem ela era e fingia ser o que ela não era para as pessoas gostarem dela. Então ela sempre teve uma habilidade de mentir muito grande. Ela mentia e comia compulsivamente para suprir esse desespero. Ela sabia que ela estava errada em criar uma imagem falsa dela e mentir. Então ela comia compulsivamente, mentia, que mentira também é um vício que ela achou, para disfarçar esse desespero interior que ela tinha. A mãe da Brenda também era uma comedora compulsiva, né? Que a Robin fala. Ela tinha compulsão alimentar. O pai da Brenda era muito magro. Ele era magro de natureza dele mesmo. E ele traía muito a mãe dela, né? A esposa. Ele traía muito, muito ela. A família toda sabia que o pai era infiel. Todo mundo sabia. Mas todo mundo passava o pano e fingia que não estava acontecendo nada. Ah, todo mundo sabia. Falava pelos cantos, mas tipo assim, tá traindo, mas vamos fingir que não tá. Ninguém tocava no assunto. Então a Brenda aprendeu isso para a vida. Se ela não admitir que tem alguma coisa errada, então não tem nada errado para ela enfrentar. Ela não tem nada para enfrentar, não tem nada errado, né? Enquanto ela não admitir, então não tem. E a Brenda, ela cresceu magra, liberada para comer o que ela quisesse, né? Na casa ninguém nunca falou de restrição alimentar, nada, que a mãe comia compulsivamente, o pai era magro, não ligava para nada. Então ela cresceu magra, mas estava liberada para comer. Quando ela fez 18 anos, ela já pesava 108 quilos. Aí o pai vinha, né, criticar. O pai falava que ela parecia muito com a mãe, e ele falava isso com ela sempre quando ele bebia. Ou seja, ele também era alcoólatra. E ele bebia, toda vez quando ele bebia, ele falava, você parece sua mãe. Não sei o que, não sei o que. Aí ela fala assim, ele falava isso só quando ele bebia. O problema é que ele sempre bebia. E a mãe, com o tempo, a mãe não parava de rezar e comer, né? Comia e rezava para o pai mudar, rezava para o marido mudar, e a Brenda não parava de comer. E foi isso. Foi assim que ela foi crescendo. Quando ela foi para a faculdade, ela se parou de casa, né? Saiu de casa, foi para a faculdade, fazer faculdade. Aí ela percebeu que ela estava sozinha no quarto, sozinha da faculdade, que ela podia comer tudo que ela quisesse. Então ela fazia o que a Robin chama de orgia de comida. Aí ela teve um dia que ela estava lá com aquele tanto de comida, ela descobriu que ela podia vomitar tudo que ela comia. Ela falou, uai, gente, então eu posso comer isso tudo aqui do jeito que eu quiser e vou vomitar tudo. Então ela passou com o tempo pela bulimia e depois para anorexia, né? E todo dia ela conta que todo dia ela achava que se ia acabar, porque uma hora ela ia acordar
Da noite pro dia não ia comer mais. Ela sempre esperava um milagre, ela achava que isso acontecia. Mas ela não percebia que tinha esse nome, que ela tinha uma compulsão alimentar. Ela e a mãe tinham vício, elas tinham, a Robin fala, né, que a mãe dela tinha um vício, ela e a mãe, o vício e a alergia em carboidrato, porque o carboidrato fazia mal e o vício de comer, né, comia muito carboidrato, fazia mal, e o pai tinha um vício por álcool, então todo mundo na casa era viciado. Então ela praticou esse vômito induzido por anos. Foi vivendo a vida assim, comendo, vomitando, comendo e induzindo vômito. A família dela sempre burlou qualquer dificuldade, né? Fingindo que não existia problema. E evitava qualquer discussão em volta. Então ela cresceu acreditando nisso também. Ela cresceu assim. E a Robin, não, gente, a Brenda, ela oscilava de peso, né? Engordava e emagrecia. Quando ela estava com o peso, entre aspas, controlado, tipo assim, nem gorda nem magra, por dentro estava tudo cagado. Ela estava toda confusa e o sistema nervoso dela já estava todo comprometido. Ela foi, a Brenda, na faculdade, ela procurou ajuda. Onde que ela foi procurar ajuda? No círculo ativo religioso na universidade. Por influência da mãe, né, a questão da religião, ela procurou esse círculo na universidade, um círculo de conversa. Lá ela conheceu o Rudy. Rudy é um homem misterioso, cheio de segredo. Pensa, né? Olha aí, o sinal ótimo para ela. Ela não quer saber de problema para não ter que discutir, envolver com eles. O cara já estava guardando tudo mesmo, ótimo. Aí você já via primeiro, né? Ele era um homem misterioso, cheio de segredo, e ele estava nessa roda porque ele era viciado em apostas, em corrida, vida de ostentação, carro chique, tananã, ele era vida louca e da night, gastava tudo, mulherada, esse negócio. Então, ele estava nesse círculo porque ele disse que estava restabelecido desse passado obscuro dele. Aí ela percebeu que ele cortou relações com a família dele e aparentemente ele estava fugindo de alguém, ou alguém que ele devia, alguma coisa ele estava fugindo. E isso, claro, atraiu ela, né? Mistério, não conto nada, você não precisa saber de nada, tamo junto, eu não gosto de saber de nada mesmo, já tenho essa prática aqui familiar, é isso. E aí, a Robin fala assim, 2 pessoas mascarando quem eram de verdade, claro, se aproximaram e, lógico, se casaram. O povo que casa, né? Aquele povo casa rápido. Pois é. Depois de um tempo, os dois juntos, né? Não lembro quanto tempo, mas foi pouquinho. O Rudy descobriu que a família dele estava mudando de cidade. A família que ele tinha cortado relações. Estava mudando de cidade, aí ele foi atrás, correu atrás da família e levou Brenda com ele. Então ele foi morar com os pais do Rudy. A Brenda e o Rudy foram morar com os pais dele. Lá ele voltou a ser quem ele era. Ele voltou para a noitada, para a loucarada da vida dele, e ela também não conseguiu esconder quem ela era. Ela voltou a comer compulsivamente, engordou muito, 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 e virou aquilo, né? Ela não conseguia mais parar de comer. Eu acho que o fato dele ter voltado para a vida louca ativou nela esse gatilho de novo. E ele, o bonito, se sentiu enganado e saía para a rua para procurar uma mulher com o padrão que ele queria. Eu não casei com uma mulher gorda, coitado de mim, eu vou para a rua procurar alguém que se enquadra no padrão que eu quero, que eu fui enganado. Não casei com essa mulher, não. Pois é. E ela, para variar, achasse que se mudar, que ia conseguir mudar ele, né? Mulheres que amam demais. O superpoder de mudar os homens, de mudar as outras pessoas, só que não. Aí, a Brenda achava também que se ela mudasse do ambiente, isso é tão importante, mudança de ambiente. Se ela mudasse do ambiente, o peso dela ia melhorar. Ia dar tudo certo para os dois. Então eles saíram da casa dos pais do Rudy e de fato ela conseguiu melhorar o peso dela, ficou de boas, arrumou um emprego,
ficou maravigold. Só que ele não notava, porque ele não ficava em casa para notar. Ele só ficava na rua, só ficava na noitada. Então ele nem notou que essa mulher já estava se recuperando o peso, que ela estava tendo uma independência. Ele nem percebeu. Ela fala também que ela teve um aborto, sofreu um aborto sozinha em casa, mas tentava não reclamar de nada, porque ele não mudava, né? Então ela fala, se eu não falar desse fato triste, ele não aconteceu. Aquilo que ela carregava com ela. Aí, ela diz assim, a Robin diz, ela não estava gorda como a mãe, mas ele não ficava em casa igual o pai dela. Ou seja, quando não é um padrão é outro. E ela se sentia culpada por tudo, descobriu que não conhecia o marido e que não gostava do que estava vivendo. E do mesmo jeito que ele falou, foi enganado, ela também foi enganada. Ela, sobre o fato dela ser cleptomaníaca, agora, quando ela era jovem, ela já roubava alguns objetos, assim, de lojinha, igual os jovens fazem, saiu passando pano, né? Mas, pois é, tem gente que faz essas coisas, assim, e eu não podia nem dar o luxo de fazer isso, porque já sabemos por quê, né? De roubar coisinhas em loja. Tinha amigas minhas que chegava com chinelo no supermercado, botava o chinelo novo no pé, o velho lá e saía, normalmente. Eu podia me dar o luxo de ficar roubando coisinhas? Não, por quê? Né? Vamos falar sobre isso? Talvez em outros podcasts. Mas enfim. Aí ela fala que depois que ela começou a namorar esse cara, né? Casou com o Rudy, ela voltou a roubar. E aí o que a Robin diz? Ela roubava o que lhe era negado. Aí esse foi mais um segredo obscuro para ela guardar, o de que ela era cleptomaníaca. Mas ela não sabia que ela era isso, então que ela furtava coisas, pequenas coisas. Então ela mudava o foco desse desespero dela com o Rudy para ser realmente quem ela era. Então ela tinha roupas caras, tinha um emprego, mas ela não tinha a validação do marido, que é o que ela queria. Ela não tinha um elogio dele, ele não respondia às ações dela, ao que ela fazia para melhorar. E quanto mais distante ele ficava dela, mais ela definhava. Nenhum esforço que ela fazia dava em nada. Ela queria ser mais magra ainda. Ela só pensava em ser mais magra, para que alguma coisa funcionasse. E aí depois ela desenvolveu outro vício, que foi a compulsão por limpeza. Então a vida dela era limpar, roubar, comer. Gente, meu Deus. Ela limpava tudo, ela tinha uma compulsão por limpeza. Ele chegava da rua e começava a reclamar, desarrumava tudo, tal, e falava, não sei o quê, e brigava com ela e desarrumava tudo que ela tinha arrumado. Ia pra rua, pra farra de novo, né? Pra poder pegar as mulheres e viver a vida louca dele. Ela dava graças a Deus quando ele saía. Ela amava quando ele saía, porque aí ela podia arrumar tudo de novo e ficar sozinha com ela mesma. Arrumando tudo, limpando, comendo e roubando de vez em quando. A prisão dela na farmácia foi uma bênção. A Robin fala que foi uma bênção essa prisão dela na farmácia, porque levou ela para encontrar ajuda, né? Foi o que levou ela para terapia e começar a enxergar que ela precisava de ajuda. Ela se separou do Rudy, teve uma época, né? Eles se separaram 2 vezes. Na primeira vez, ela se separou dele, ele ficava perseguindo ela, fazendo cena. Ia no serviço dela, levava flores, como se ele fosse um cara maravilhoso, tananã. E as amigas do serviço dela falavam, meu Deus, como você teve coragem de separar desse cara maravilhoso? Gente, isso já aconteceu comigo tantas vezes. Você ficar com o cara, depois você separa, o povo, como que você teve coragem de separar desse homem espetacular? Gente, ninguém sabe como é que a banda toca, ninguém sabe. Vamos parar de fazer isso, a gente mais atrapalha do que ajuda as pessoas, né? Aí a coitada se sente culpada e fala, nossa, será que eu sou mesmo um monstro? Eu pensava nessas coisas, gente, será que eu tô viajando? Essa pessoa maravilhosa.
Vamos parar com isso, gente. Vamos ter mais empatia. Estou dizendo por experiência própria. Mais uma vez, eu vou dizer, tudo que eu falo aqui é baseado na minha experiência, coisa que eu vivi, coisa que eu ouvi e coisa que eu estudei. E das vozes na minha cabeça também. E algumas coisas do meu sovaco. Poucas coisas do meu sovaco. Poucas coisas, 70%. Aí, na segunda vez que eles reconciliaram, a Brenda falou com ele assim: mano, você tem problema com droga, com bebida. Você precisa ver isso. Aí ele falou assim, que não tem não. Aí ele procurou ajuda só para provar para ela que ela estava errada. Ele falou, quer ver que eu não preciso disso? E procurou ajuda para provar para ela que ela estava errada. Ele ficou 2 meses sóbrio. 2 meses maravilhosamente sóbrio. Depois recomeçou tudo de novo. Tudo de novo. Agora vamos ver aqui. Aí a Robin fala assim, quando isso aconteceu, a Brenda, com a ajuda da terapia, ela viu o padrão que os dois estavam presos, né? Ele usava a turbulência deliberada de seu relacionamento com a Brenda para camuflar e justificar seu vício por álcool, drogas e mulheres. Ao mesmo tempo que a Brenda usava a enorme tensão gerada por esse relacionamento como uma desculpa para se entregar à bulimia e a outros comportamentos compulsivos. Ou seja, ela roubava, fazia isso tudo para justificar. A justificativa dela de comer muito, roubar e o vício da limpeza, né? Ela, meu marido é horrível, então essa é a justificativa dela. E ele, minha esposa é horrível, então eu faço essas coisas todas, como se ele já não tivesse feito fazendo isso antes de conhecer ela, né? Aí quando finalmente ela reconheceu isso, ela perdeu totalmente a esperança de ter um casamento feliz. Ela ficou na terapia um tempo e ela frequentou o Al-Anon. De novo o Al-Anon, né, gente? Meu Deus. Ela frequentou o Al-Anon para lidar com o alcoolismo da vida inteira que ela sofreu, né? Que o pai era alcoólatra, e isso, muito disso que ela vive veio do lar disfuncional, que é o pai. Então ela procurou a Al-Anon, ela procurou, permaneceu na terapia e procurou também um grupo de CCA, que é o grupo de comedores compulsivos anônimo, que ela recebeu apoio, né, para lidar com o distúrbio alimentar dela. E esse foi o mais importante, o grupo mais importante, né, o fato mais importante para ela foi isso, foi o CCA. Porque era um problema mais arraigado, né? É um processo doentio. A Robin fala que é crônico, virou um problema crônico, a obsessão por comida, tal. Ela fala que isso roubava toda a energia que ela precisava para fazer qualquer coisa. Comer demais acabava com ela, com a possibilidade de se relacionar com as pessoas, de interagir, de pensar nela mesma, de ser honesta com ela, com outras pessoas, de viver uma vida verdadeira, né? E aí tem uma parte até que ela fala assim, achei triste, mas é real. Ela fala que ela disse, finalmente eu posso começar a ser uma pessoa normal, mesmo que isso nunca fosse acontecer. Foi o que a Robin disse aqui. E é isso. A Brenda, ela aprendeu a dar limites, né? Pôr limite nas pessoas, no que as pessoas faziam com ela. Ela foi aprendendo, ela está aprendendo até hoje, né, gente? Autoconhecimento é um processo eterno, contínuo. Aí ela foi aprendendo a pôr limite nas coisas. Ela começou a praticar a honestidade e a verdade nesse grupo do CCA, porque para que ela ia mentir para um povo que tem a mesma história que ela e que aceitava ela do jeito que ela era, né? Então isso foi muito importante para ela, ter a aceitação dos semelhantes, e ela conseguiu, isso deu coragem para ela levar isso para fora do grupo, ser honesta também com a família, com os parceiros. O Al-Anon foi lá na origem da família, a questão deu ferramentas, né, para a questão do pais, do distúrbio dos pais que afetou ela, e ela aprendeu a relacionar com os pais de forma mais saudável. Ela voltou 2 vezes na casa dos pais, e as 2 vezes que ela voltou lá, ela teve uma recaída de
da compulsão alimentar. Então ela resolveu estabelecer uma distância da casa dos pais, uma distância maior, porque ela viu que não estava ajudando. A questão, isso é muito importante, eu já falei isso com uma amiga minha, que o ambiente, gente, o ambiente é importante. Essa coisa de, não pode ficar longe dos pais, da família, isso é culpa católica, isso é coisa cristã. A gente tem que ficar onde a saúde mental da gente permanece. Ela não pode ser, né, esse vínculo familiar não pode ser em detrimento da sua saúde mental, não. Parar de romantizar a família também. Meus amigos, pessoas que me amam, não. O ambiente está ruim, tá te fazendo mal, não tem que ficar. E ela fala, tem um trem interessante aqui, que o Rudy se casou de novo no momento que ele divorciou. Quando o processo de divórcio dele com a Brenda saiu, ele se casou de novo e na noite da cerimônia dele, ele se declarou para a Brenda, dizendo que ele só amava ela, que ele só desejava ela. Oh, meu Deus. Aquela conversa fez ela entender que ele era incapaz de honrar compromissos, sabe? E que ele era igual o pai dela, ele era um peregrino que gostava de passear por aí, fazer as loucuras, mas que gostava de ter um lar, de ter uma esposa. Olha que loucura, coitado. E ela aprendeu que manter distância disso tudo é um desafio, que é muito difícil, que não ia ser fácil nem confortável para ela passar por isso tudo, mas ela decidiu que é melhor ser assim, ter uma recuperação frágil e a longo prazo, do que voltar para aquela vida onde ela não conhece ela mesma, ela se anula e vive em prol do outro, cria uma imagem que ela não tem. Ela vivia numa prisão, como a maioria de nós mulheres que amamos demais. A gente cria uma prisão para nós mesmos. Às vezes as pessoas olham para a gente e acham que a gente é isso aqui, né? Mas quem sabe, quem te garante que não é um personagem, né? Quem garante que não é um personagem que está vivendo? E muitas vezes é. No final ela diz assim: Brenda, tornei um hábito não guardar mais segredos, pois foi porque os guardei que fiquei doente. Agora, quando conheço um homem, se parece que o relacionamento pode chegar em algum lugar, sempre lhe falo sobre essa doença e a importância dos programas anônimos na minha vida. Se ele não puder suportar a verdade sobre mim ou me compreender, considerarei isso um problema dele, não meu. Não vou mais desdobrar para agradar um homem. Hoje minhas prioridades são muito diferentes. Minha recuperação tem de vir primeiro. Caso contrário, não me restará nada para oferecer a ninguém. Ai, que lindo. Que lindo, que dolorosamente lindo. Dói, gente. Processo de autoconhecimento dói, mas liberta. Já falei, é bíblico, a verdade dói, mas cura. A reflexão para esse capítulo que eu trouxe é a seguinte. Antes de falar, eu sempre trago uma pergunta no final, uma reflexão no final, que não é bobeira não, viu, gente? Eu não saio do sovaco dessa não. Foi as próprias vozes da minha cabeça que disseram, que ditam para mim essas reflexões. Eu fico pensando muito nisso, depois que eu leio o capítulo. Aí eu pego e jogo para vocês também, porque eu não vou me lascar sozinha. Fiquei pensando, como eu fui bem longe, como que eu estou gastando o meu tempo? Será que o que eu chamo de hobby não é um vício? Não estou tentando suprir alguma coisa, algum outro vício? Será? Eu fico pensando, essas atividades que eu considero escapismo, ou alguma coisa assim, tipo, é que eu gosto de fazer. Será que não é um comportamento compulsivo, que eu estou tentando mascarar algum problema real? Sabe?
Eu convido vocês a pensar como é que você está gastando seu tempo livre. Você está gastando com atividades que te levam ao bem-estar, que está servindo ao seu bem-estar, ou você está alimentando um ciclo vicioso? Vamos falar dos joguinhos de celular, Maura. Quer dizer, gente, será que não é um vício? Sabe aquele negócio, um negócio bem bobinho, que a gente chega em casa, liga a televisão, todo mundo, a gente chega em casa, liga a televisão, quando você tá sozinho, né? E vai tomar banho, vai fazer alguma coisa, mexer na casa. Por que você liga a televisão? Por quê? Eu já me perguntei isso várias vezes. Você liga a televisão, você liga um rádio, por que você não pode ficar em silêncio com você mesmo? Que medo é esse? De que a gente foge? O que é considerado, que você diz que é distração e na verdade é alguma compulsão? Vamos refletir nisso nesse capítulo, eu acho importante. Eu fiquei pensando muito nisso. Então é isso, gente. Até o próximo capítulo, que chama, já vou dar um spoiler do nome aqui, Morrer por Amor. Eita, esse vai ser chocante como todos os outros. Vamos juntas? Gostou deste post? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas. E não se esqueça de se inscrever no nosso blog, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram para não perder nenhuma resenha. O sítio principal é Nós da Terra MG, tudo junto.